E agora, senhoras e senhores, será que o Brasil continuará com o crescimento abaixo das expectativas? Quais as previsões para o turismo e o segmento de hotelaria às vésperas da Copa 2014? Vamos aproveitar o conhecimento e as recomendações do economista-chefe da CNC, Carlos Tadeu. Senhor Carlos Tadeu, por gentileza. Bem, antes de mais nada, vamos começar então a olhar um pouco como está a situação doméstica, né? E vamos tentar tirar algumas ideias. Não necessariamente a gente pode dizer que a gente vai ter aqui um quadro que vai dar a vocês certezas, né? Eu vou vender incertezas, eu não vendo certezas, porque o quadro externo, o quadro internacional é um quadro incerto. Agora, nós temos já algumas coisas que a gente pode dizer que o Brasil tem chance de ter um crescimento econômico saudável a médio prazo, apesar das turbulências de curto prazo. No setor de turismo, a situação brasileira eu acho que é boa pelo fato de que a massa real de salários continua satisfatória. É provável que o dólar também fique satisfatório. E é uma demanda enorme, porque nós temos grandes eventos aqui no Brasil. Então, eu acho que o setor de turismo é um setor que, apesar de talvez não ter, em termos maiores, né, uma perspectiva muito rápida, devido a essas instabilidades todas que eu falei aqui, mas eu acho que vamos ter bons momentos, como já estamos tendo bons momentos no setor de turismo. Apesar de que preço também nessa área é muito importante. Então vamos começar então olhando a situação internacional. As estimativas para o PIB no mundo, cada dia estão estimativas mais baixas. Em outubro agora a expectativa para o crescimento do mundo caiu de 3,1 a 2,9. O ano que vem também caiu de 3,8 para 3,6. Então, quase sempre as estatísticas estão mostrando um crescimento menor da economia mundial, devido, como todos sabem, à crise de 2007, 2008, e estamos vivendo ainda momentos difíceis em muitos países que estão em processo de recuperação, mas é um processo lento por natureza. Então, esse é o quadro que eu acho mais importante, para vocês terem uma ideia de que não é só o Brasil que está andando devagar. Todo mundo está andando mais devagar do que esperado. Toda hora espera-se um crescimento maior e vem uma frustração e cresce menos. Mas mesmo assim o Brasil é um dos países que mais recebe investimento de fora. Estamos hoje, talvez a gente chegue até a ser daqui a pouco o número 2, perto da China, né? Pelo fato de que essa área de petróleo, ontem vamos ter muitos investimentos nessa área de petróleo, que é o setor turismo bastante importante. O Brasil vai continuar recebendo investimentos pelo fato de que é uma alternativa boa hoje. Não quer dizer que eles venham amanhã ou depois de amanhã, mas é uma boa notícia ontem, essa formação de um consórcio com grandes empresas para procurar petróleo aqui e achá-lo numa área que tem petróleo. Mas vai demorar um pouco. Eu acho que enquanto isso vamos ter investimentos entrando para fabricação de equipamentos, né, e também para centro de negócio. O que é importante para o turismo é isso, centro de negócio. Vamos ter aqui, provavelmente, ao longo dos próximos anos. Como nós temos hoje algumas cidades no mundo, como Houston, por exemplo, é um centro de negócio de petróleo. Eu acho que o Rio, a tendência dele, como já é, não é, ainda, mas talvez seja mais ainda no futuro, se essas prospecções derem certo. Não é? O petróleo é uma área que nunca se pode dizer que tem certeza que vai achar ali, porque às vezes você acha que tem e não tem. Bem, vamos ver os fluxos de capitais. Mesmo com uma entrada menor de investimento externo, direto, nós temos tido investimentos entrando no Brasil para portfólio. Quando houve a crise, o Brasil continuou recebendo investimento direto, como você vê
aí. Apesar de que esse ano nós tivemos uma data muito importante, em maio desse ano, quando o Banco Central americano resolveu dar um sinal que ia apertar um pouco a sua política monetária. Consequentemente, caíram os investimentos diretos para o Brasil e para o resto do mundo. Mas até maio desse ano, o Brasil recebeu muito investimento direto, ao ponto de temos um déficit em conta corrente, balanço de pagamento, que é coberto integralmente por investimentos diretos. Esse ano caiu um pouco, mas agora está entrando investimento em portfólio, em títulos também de renda fixa, o que compensa uma coisa pode compensar outra. Então o Brasil ainda é um país que recebe e vai receber bastante investimento externo, o que é bom para o turismo. Aí mostra nossos indicadores de dívida externa, que são saudáveis. Nós temos hoje um passivo externo líquido, 30% do PIB, que é isso, é o total de investimento e dívida que nós temos com o exterior. É uma coisa saudável hoje, porque a maior parte do dinheiro que entrou no Brasil e tem entrado é de investimento, não é de empréstimo mais. E quando é dinheiro de investimento, isso é bom porque as pessoas, quando querem sair do Brasil, têm que pagar um preço, que é o dólar mais caro. Então, por isso que não tem muita fuga de recursos do Brasil hoje, como tivemos no passado. Se quiser sair, vai ter que sair amanhã. Para sair amanhã, ele tem que comprar o dólar mais caro, ele pensa duas vezes se vale a pena sair ou não do país. O que é bom para o turismo também, porque o dinheiro tende a ficar mais aqui. O Brasil no passado era muito facilmente um país que entrava e saía de dinheiro muito rápido. Agora, até pode ser que saia eventualmente. Se houver uma crise internacional de novo, ou se subirem muitos juros nos Estados Unidos, pode sair capitais do Brasil. Mas nós temos hoje uma infraestrutura melhor. O Brasil hoje tem condições de que esse dinheiro fique aqui por mais tempo. Aí estão vendo a trajetória do câmbio esse ano. Em maio desse ano, houve uma mudança muito forte. O dólar, que estava na faixa de 2,10, 2,05, começou a subir muito. E agora está caindo um pouco. Para vocês olharem como é que a trajetória do dólar tem mudado muito. Há alguns anos atrás ele chegou a 1,50. Esse ano já chegou a 2,50 quase. Agora está voltando. Isso para o turismo é muito importante, porque à medida que o dólar fica nessa faixa que está hoje, 2,17, 2,30, ainda é uma moeda convidativa para a entrada de pessoas no Brasil. Não é ainda proibitiva para as pessoas saírem do Brasil. Apesar do dólar estar um pouco mais caro, ainda temos gente viajando para o exterior, porque o Brasil está vivendo uma fase boa em termos de crescimento da massa real de salário. As pessoas têm condições de viajar, apesar do dólar um pouco mais caro. Óbvio, se o dólar continuasse naquela rota de 2,50 a 3, isso ia dificultar muito a viagem para o exterior e ia facilitar a vinda de pessoas para o Brasil. Mas, em qualquer circunstância, esse quadro mostra o seguinte: aquela fase de dólar barato, a 1,50, já acabou. O que pode acontecer agora com essa expectativa em relação aos Estados Unidos, se vai subir juros ou não, é o dólar ficar na faixa de 2,20, o ano que vem pode chegar a 2,40. Vai voltar para 2, muito difícil. O que é bom também para o turismo, as pessoas vêm mais para o Brasil, já que nossa moeda está mais depreciada. Não quer dizer necessariamente que os nossos preços estejam ainda competitivos. Você tem um preço muito caro ainda para atrair turista, devido ao fato que nós temos uma carga tributária brutal, as diárias dos hotéis são caríssimas, vis-à-vis o exterior. Precisa mudar um pouco também esse componente do custo brasileiro, que é um custo muito alto. Mas, em qualquer circunstância, um dólar mais barato ajuda as pessoas a virem mais para o Brasil. Nós temos aqui esse problema também. Os preços estão represados no Brasil. A gasolina não subiu ainda, também tarifa de ônibus. Isso aí gera uma expectativa não muito favorável para o médio prazo. E sabemos que um dia os preços vão ter que subir. Se os preços subirem, as pessoas vão ter menos poder de compra. Então as pessoas estão hoje consumindo mais do que podem, achando que podem e não podem, vivendo acima das suas possibilidades, porque alguns preços estão represados. A Argentina já aconteceu isso várias vezes e hoje acontece também. Isso leva ao país a ficar mais pobre no futuro. Porque quando tiver que fazer o ajuste, ajusta muito rápido. Então é melhor mostrar a realidade. Se tem que subir um preço, deixa subir. E não esconder debaixo do tapete. Bem, a taxa de juros no Brasil também é um fator
fator muito importante para o turismo. A taxa do real já teve muito baixa em 2012, 2013, agora voltou a subir. Quer dizer que o país viveu uma fase agora de juros reais mais elevados. Para tomar dinheiro emprestado vai sair mais caro. Quem quer viajar para o exterior e pagar no cartão de crédito vai sair mais caro. Quem quer viajar também aqui dentro vai pagar mais caro, né? Porque as taxas de juros estão subindo e vão subir. A nossa realidade não é essa realidade de 2012, com taxas de juros reais muito baixas. Essa realidade é juros reais mais altos. E pelo fato também que nós estamos vivendo com uma perspectiva inflacionária ainda muito elevada. O grande receio hoje, talvez seja um dos maiores receios que nós temos pela frente, é que, à medida que o Brasil não tenha a inflação ainda sob controle, 100% sob controle, isso pode gerar expectativas de inflação maior no futuro e, consequentemente, isso pode levar o país a apertar mais ainda a política fiscal, a política monetária, e nós temos que ter um crescimento menor da renda real. Porque o turismo brasileiro ganhou muito nos últimos anos, com as pessoas ganhando mais. Se tiver que apertar muito a política monetária, porque realmente o país precisa ter uma política mais justa, né? Isso vai complicar um pouco para todo mundo aqui dentro, inclusive para preço de imóveis, tudo vai sentir esse aperto de política monetária. Um ponto muito importante também é que, realmente, à medida que nós tenhamos que fazer um aperto maior da política monetária, é porque também, como falei aqui, nós estamos vendo na frente uma mudança do cenário internacional. Esse ano já deu sinais que está mudando em maio. Se esse cenário realmente mudar o ano que vem, voltar para a sua normalidade, nós também vamos ter que voltar para a nossa normalidade aqui. Isso é, todos esses preços que subiram muito, imóveis, por exemplo, vão ter que voltar. As pessoas vão ganhar menos, porque nós estamos vivendo agora momentos ainda de anormalidade. Isso que é importante notar. Desde 2008, os países mais envolvidos, que sofreram a crise, estão praticando políticas frouxas, monetárias frouxas, e fiscal também frouxa, sob certo ponto de vista. Então, dá a falsa impressão, né, que isso vai continuar por muito mais tempo, o que não é verdade. À medida que os Estados Unidos e outros países começarem a voltar às suas normalidades, eles vão atrair mais capitais. E aqueles países que estavam atraindo mais capitais vão ter um impacto maior. Agora, em maio, essa mudança americana, perspectiva de mudança, levou muitos países que estavam vivendo acima das suas possibilidades a apertarem seus cintos. A África do Sul, a Índia, a Indonésia, sofreram saídas de capitais, porque dependem muito de capitais para sobreviverem. Esse é o grande ponto para qualquer país. À medida que você depende da poupança externa para fazer investimentos ou para consumir, você fica vivendo momentos erráticos. Então, quando começa a situação a apertar no exterior, quem imaginava que a Índia podia passar por uma crise que passou recentemente? E também a Indonésia, países que estavam crescendo muito. Por quê? Porque estavam crescendo na base de financiamentos externos. Secou a fonte, o dinheiro não entrou, aí o que acontece? Esses países têm as suas moedas depreciadas, né, e, consequentemente, vão crescer menos. E gera sustos, porque realmente aquela fase de crescimento muito bom diminuiu bastante. Então, a dependência externa é um problema sério, para o Brasil também. Nós estamos hoje com um déficit em conta corrente na faixa de 3,5% do PIB. Em épocas de crise no passado, esse déficit chegou a 5%. Em épocas de fases mais favoráveis, ele chegou a 2%. O que eu digo fase favorável? Quando o Brasil viveu de 2005 a 2010, os preços das commodities subindo lá fora, o Brasil teve até saldo na balança comercial suficiente para ter um saldo em conta corrente. Uma época muito favorável devido aos preços das nossas commodities que subiram de preço. Mas isso já está acabando. Se isso está acabando, você tem que ter uma outra fonte de financiamento externo, que é investimento direto, que nós temos hoje. Mas não é o suficiente se houver, de novo, uma tentativa de subir juros nos Estados Unidos. Aí o capital vai para lá. Não adianta que ninguém vai investir no Brasil se pode investir fácil nos Estados Unidos com juros mais baixos, com
total segurança. Total segurança, porque lá não tem problema de saída de capitais. As pessoas têm medo de investir em países como o Brasil, às vezes, porque sabem que se houver uma crise cambial, não vai poder sair. Entra, mas não sai. Né? Quem entra e não sai, é complicado entrar. Né? Bem, aí nós temos uma ideia do nosso crescimento das vendas reais do comércio varejista. Então, estavam crescendo as taxas chinesas em 2010 e agora estão crescendo as taxas mais normais, que é 4%. Esse crescimento chinês começou em 2008, 2007, caiu um pouco em 2009, voltou a crescer muito em 2010, mas agora vamos voltar à nossa normalidade, que é crescer menos. Isso também vai afetar o turismo, porque à medida que o comércio realmente cresce menos, também há uma demanda menor para o turismo. Nossa grande vantagem nessa área é que nós temos dois eventos importantes, todo mundo sabe, a Copa do Mundo, as Olimpíadas, isso atrai muito turismo para o Brasil. E o fato também que nós temos algumas facilidades ainda, do ponto de vista de que há um espaço para reduzir custos no Brasil, se houver uma diminuição da carga tributária. Nós não somos ainda competitivos em custos. Todo mundo sabe que, às vezes, se viajar para o exterior é muito mais em conta do que se viajar aqui dentro. Os preços estão relativamente elevados, devido aos serviços. Esse é um ponto muito importante para o turismo no Brasil. Os serviços ficaram muito caros aqui. Vocês sabem disso. Hoje, a inflação de serviços no IPCA tem 8% ao ano, enquanto que o IPCA tem 6%. E está subindo mais ainda. Por quê? Aumentou a inflação de serviços. Devido ao fato de que aumentou a massa real de salários, mais pessoas entraram no mercado de trabalho e houve muita concessão de ganho real de salário nesses últimos anos. E a demanda por serviço aumentou muito. Quando você está satisfeito, né, você não vai 3 vezes ao restaurante por dia, você vai demandar mais serviços, cabeleireiro, saúde. Serviços é realmente uma área que cresce muito. E à medida que a renda cresceu, também cresceu a demanda por serviços, o que encareceu o preço. Hoje o problema brasileiro de mão de obra é muito sério, porque o preço ficou não competitivo. O dólar, aqui no Brasil, caiu em 2009, 2010. O dólar caiu. O que aconteceu? O dólar caiu no Brasil, então o custo de você contratar um empregado aumentou muito, em dólares. Em dólares o país ficou muito bem, depois ficou muito mal. Então, à medida que o custo continua elevado, como está ainda, devido à pressão de mais ou menos de salário, devido também ao fato de que há uma certa escassez de oferta de serviços no Brasil, e serviços que nós estamos tendo acesso agora. Isso aí realmente é um problema sério em termos de competição. O Brasil hoje, com um dólar agora tendo um processo de alta, isso vai diminuir um pouco o custo real da mão de obra. Quando o dólar sobe, o que acontece? As pessoas ganham menos em dólares. Se ganham menos em dólares, o país fica mais competitivo. Então, por exemplo, uma rede hoteleira hoje, em dólares, com o dólar subindo, os custos delas vão cair. Porque, à medida que o real fique mais depreciado, né, a quem ela paga e ela recebe em reais, ela está ganhando. Então, quando o dólar está muito caro, como ficou em 2010, 2009, 2008, o custo aumenta. Quando o dólar fica mais forte, o custo diminui de você contratar as coisas em dólares. O Brasil tem que ser competitivo em dólar, não em reais. E agora está voltando a ser competitivo com o real caindo um pouco. Mas por quanto tempo? Eu acho que a tendência do real é de valorização ao longo dos próximos anos. Vamos voltar a ter um real na faixa de 2,50, talvez ano que vem, na faixa de 3, talvez daqui a 2 anos. Não como teve há anos atrás, vocês se lembram muito bem, o real chegou a R$ 4. A crise cambial que nós tivemos em 2002. Depois voltou. Para chegar a 4 de novo, é um pouco longe. Mas se não houver maiores sucessos nessa área de petróleo, e se houver uma alta de juros muito forte dos Estados Unidos, que pode acontecer de repente, o dólar pode muito bem chegar a valores bem mais altos.
o que vai significar maiores pressões inflacionárias, vai ter que subir mais os juros e, consequentemente, o país vai andar mais devagar. Vai ser bom para o turismo? Vai, porque vai atrair mais gente, óbvio, né? Mas necessariamente isso quer dizer também que o governo vai ter que atuar mais em políticas contracionistas, o que não é bom para o turismo. Ganha para um lado e perde para o outro. Bem, só para dar mais ou menos esse tipo de recado aqui, para mostrar que realmente o varejo ele vai sentir todos esses efeitos, como já está sentindo. Também as famílias estão mais endividadas, o que também vai diminuir um pouco a demanda para o turismo interno. As pessoas se endividaram muito nos últimos anos para comprar bens de consumo, o governo incentivou o IPI mais baixo, isso aí aumentou, as pessoas estão mais endividadas, o que pode diminuir a sua demanda para o turismo doméstico também. É um fator contracionista. O que vai ajudar uma demanda maior é o fato de que, como vai ficar mais caro realmente o dólar, as pessoas que vão para o exterior vão começar a procurar aqui também mais para viajar. Como estava acontecendo já, quando o dólar pegou a 2,50, realmente caiu bastante esse tipo de demanda para o turismo externo. Porque não é só turismo externo, é também o preço da passagem que aumentou. As empresas aéreas têm, por exemplo, se você olhar, basicamente, uma das causas de aumento de preço nos últimos meses no Brasil foi o aumento de passagem aérea. Por quê? Aumentaram os custos em dólares. As empresas, elas têm 60% dos custos delas em dólar. Se o dólar subir, elas têm que aumentar as passagens. Aumentando as passagens, diminui também essa parte interna. Então, tudo depende muito de como as coisas vão evoluir. Quer dizer, o dólar mais caro é bom, que atrai mais turistas de fora, mas também aumenta muito os custos do turismo interno, devido aos preços das passagens, preços dos serviços. E tudo leva a crer que vai entrar nessa época de dólar mais caro. Agora, o que dá para ser um colchão para isso é o fato desses eventos que nós vamos ter aqui, Copa do Mundo, Olimpíadas, isso atrai muito turista. Então, com isso, eu acho que realmente o balanço para o turismo é bom. Não é um balanço desfavorável. Muito bom, aliás, se nós acertarmos nossos passos aqui também. O Brasil viveu além das suas possibilidades nos últimos anos, e agora está caindo um pouco na real. Isso vai levar, óbvio, né, a aumentar a menor de capitais, juros mais altos, mas não vai afetar muito o turismo, porque é uma área que tem uma perspectiva devido aos eventos. Mas em outra época até poderia alterar, mas não agora nas atuais circunstâncias. E estamos também sujeitos a certos movimentos internacionais. Se houver uma queda muito forte, né, da atividade americana de novo, e da europeia, uma nova crise na Europa, afeta todo mundo. O Brasil cresce menos, também cresce muito pouco o resto do mundo. Então tudo hoje está muito interligado. Né? Nós estamos ligados a um mundo que está muito endividado. O mundo se endividou muito. Como aqui também as pessoas se endividaram, o mundo está muito mais endividado ainda. Então sair de uma crise de dívida é uma coisa muito difícil. Por isso que a gente não pode ser muito otimista, mas tem que ser um pouco otimista nesse setor que tende a ter bons frutos. Agora, num mundo endividado, num país endividado, e no momento que as coisas estão mudando. Ok? Muito obrigado.